No dia em que fui ao templo Shenguan para cumprir uma promessa, encontrei um monge estranho. Menos de 100 dias após a morte da senhorita, Guy veio pedir a minha mão para me casar com ele como segunda esposa. Todos na mansão disseram que era uma grande bênção. Eu, que vim de uma origem humilde de criada, poder casar-me numa família culta como esta, era uma sorte acumulada por várias vidas. Por fora, concordei, mas por dentro, sentia-me sempre inquieta. Então, aproveitei os últimos dias de folga antes do casamento. Fui sozinha ao templo acender um incenso, para buscar tranquilidade. Quem diria que, mal acendi o incenso, ele partiu-se ao meio na ponta. Segurei o incenso partido. Sentindo-me um pouco irritada, um jovem monge aproximou-se de repente. Observou-me com um rosto sério por um bom tempo. E o que ele disse foi ainda mais absurdo. Ele disse que alguém queria usar o meu corpo para ressuscitar uma alma morta. Eu, naturalmente, não acreditei. A Xian estava ao meu lado naquele momento. Ela era a criada que Guy me atribuiu. No dia a dia, ela tomava mais decisões por mim do que eu a mandava fazer. Ela imediatamente repreendeu o monge com voz severa e puxou-me para sair. Eu queria fazer mais perguntas, mas ela arrastou-me para fora do templo. O monge ainda estava no mesmo lugar, observando-nos de longe enquanto nos afastávamos, com uma expressão de preocupação indizível. Quando voltei à mansão, já estava completamente escuro. O velho mordomo estava parado no corredor, como um boneco de papel, sem se mexer. Quando me viu, seus olhos brilharam. A Xian correu animadamente para a frente. O vento estava forte. As folhas caídas por todo o pátio rangiam sob seus pés. Virei a cabeça para procurar o mordomo e fazer uma pergunta. Mas o corredor já estava vazio. Na sala principal, o Guy estava encostado à mesa, lendo um livro. Ele levantou a cabeça e me viu. Sorriu levemente. Levantou-se e se aproximou. E colocou seu casaco sobre meus ombros, dizendo que o vento lá fora estava forte. Pensei comigo mesma. Este é o meu futuro marido. Durante a refeição, o Guy serviu-me um pouco de jilbei salteado, mas estes eram claramente os pratos que a senhorita gostava de comer em vida. Senti uma onda de emoção, já que ele era tão atencioso com a senhorita. Por que está com tanta pressa para me casar e entrar na casa? Pretendo adiantar a data do casamento para daqui a 2 dias. Ele pegou minha mão e disse suavemente que, casando-nos mais cedo, você também poderá ficar tranquila. Seu olhar parecia não chegar aos olhos, como se estivesse olhando através de mim para outra pessoa. Eu concordei, mas no fundo senti um frio inexplicável. De volta ao meu quarto, mandei a Xian embora. Troquei para roupas de tecido áspero. Saí furtivamente pela porta. De um canto, surgiu de repente uma sombra escura. Era o pequeno monge do dia. Ele disse que estava realmente preocupado e veio seguindo-me o caminho todo. Perguntou se em casa recentemente houve um funeral. Perguntou se eu tinha feito luto e acompanhado o caixão. No papel estava escrito o meu nome. Fizemos o caixão dar 3 voltas. Depois, colocamos o pacote de pano no caixão e enterramos tudo junto. Era o Tianguan. O monge, depois de me ouvir, ficou tão ansioso que bateu com o pé. Ele disse que a pessoa que carregava o pacote era um guia Wanguan falso, interpretado por um vivo. Como podia escrever o nome de uma pessoa viva? A alma do falecido não encontra ninguém para guiar. Não pode reencarnar. Certamente virá procurar o dono do nome. Ele disse que, desde que destruíssemos o ritual de guiar a alma, a minha alma perdida voltaria automaticamente ao lugar. Quando obtiver aquela coisa, tende a queimar dentro de 2 dias. Só assim poderá escapar com vida. Agradeci-lhe 1000 vezes e despedi-me. Voltei para a mansão no escuro. Pelo canto do olho, vi uma sombra branca passar rapidamente numa esquina. A sombra desapareceu. Só vi que a porta do templo ancestral não estava bem fechada. Da fenda escura da porta saía um perfume misterioso e suave. Fiquei parada à porta por um momento. No final, não tive coragem de entrar. Voltei ao quarto e mal me deitei. Alguém bateu à porta. Era o Guy. Ele disse que a Xian tinha ido à casa de banho procurar-me. Não estava. Estava sem saber como inventar uma mentira. De repente, ouviu-se a voz do mordomo à porta. Guy ficou em silêncio por um momento. Só disse descanse cedo e foi-se embora. No meu coração, senti-me aliviada e confusa. Por que é que o mordomo me ajudou? Ele e o Guy não estavam juntos nisto. Naquela noite, tive um sonho. Sonhei que estava presa na liteira nupcial, incapaz de me mexer. Um rosto ensanguentado gritou para mim: "Ocupaste o meu lugar." Quando acordei assustada, já estava claro lá fora. O prazo de 2 dias já tinha começado. A Guia ajoelhou-se no salão, dizendo que na noite passada viu a antiga senhora jovem no salão ancestral, vestida toda de branco, a flutuar pouco a pouco para dentro do salão ancestral, acompanhada por um sussurro baixo de homem. Mas o Guia disse que ele estava assustado e fora de si. Permitiu-lhe receber uma recompensa e sair da mansão. Não só o Agui. As poucas pessoas que estavam no salão também foram dispensadas. Ele deu recompensas generosas. Deixou-os regressar à casa, para nunca mais voltarem à mansão. A mansão ficou completamente silenciosa, ainda mais silenciosa do que a noite.
ainda mais silenciosa do que a noite. A sensação opressiva de vazio espalhou-se como uma maré. Perguntei ao mordomo. Estas pessoas foram-se embora. Então na mansão só vamos ficar nós uns poucos. O Gui disse com suavidade. Mais cedo ou mais tarde terão de ser dispensados. Ele planeia levar-me de volta à capital após o casamento. Para os dias que restam, basta contratar alguns trabalhadores eventuais. O mordomo disse. O Shaoi dorme levemente à noite. À noite, nunca é permitido andar por aí. As pessoas que antes o serviam, porque tinham as mãos sujas, já foram dispensadas por ele há muito. No salão principal, o Gui estava a tomar remédio. No frasco do remédio, havia inscrições em língua estrangeira que não conseguia entender. De repente, ele perguntou sobre o passado da senhorita e o meu. Na minha terra natal, houve uma fome. O meu pai levou-me ao mercado, com um pedaço de palha enfiado no cabelo. O mordomo da mansão Yui escolheu-me. Comprou-me para servir a senhorita que não queria falar. Comprou 4 criadas, mas a senhorita insistiu em ficar apenas comigo. Ele perguntou-me por que é que, sendo bonita, nunca tinha sido prometida a ninguém. Eu disse que tinha sido prometida, mas infelizmente o velho senhor caiu num poço de estrume e afogou-se. Ele riu-se com lágrimas nos olhos e disse que a educação da senhorita realmente não era grande coisa. Um coração de gelo num jarro de jade. De repente, ele ficou em silêncio por um longo tempo. Ele disse que tinha visto a senhorita sob uma árvore de hibisco. Apenas essa vez. Um vislumbre rápido. Ele tirou do peito um pente de jade. Era uma lembrança da mãe da falecida senhora. Amanhã é a cerimônia de despedida. Segundo a tradição, tenho de levar um objeto antigo da falecida, depois de tanto tempo a preparar. Afinal, era isto que guiava a alma. Servia para guiar o espírito dos mortos. Ele estava mesmo a planear isto. A Xian, que esteve desaparecida o dia todo, finalmente apareceu. Com um ar cansado, ajudou-me a fazer a cama. Perguntei-lhe se já tinha encontrado o cabelo do homem que ela gostava. Ela reagiu como se tivesse sido queimada e fugiu pela porta fora. A luz fria da lua iluminava as sombras das árvores, que dançavam na parede, como se fossem inúmeros fantasmas a vaguear lá fora, à procura de um lar. Forcei-me a fechar os olhos, à espera do momento final. Tudo se decidirá amanhã. O dia da cerimônia de despedida estava com bom tempo. O monge disse que, ao ir despedir-se ao meio-dia, é menos provável ser perseguido pelos espíritos. Algumas mulheres, mesmo depois de morrerem, não querem que os maridos se casem com outra. Gui ficou em casa à minha espera, vestida com o meu vestido de noiva vermelho. Apoiada por Ashian, o grupo dirigiu-se em procissão ao túmulo da falecida senhora. A floresta estava envolta em nevoeiro. Papel de oferenda espalhado por todo o lado. O vento do início do inverno uivava. A chuva caía suavemente. Ashian encolheu-se e aproximou-se de mim. Eu sabia que ela estava com medo. Na verdade, eu também estava. Disse para mim mesma. Não tenhas medo. Vai acabar logo. Na volta, podemos ir de liteira. Antes de entrar na liteira, Ashian ao meu lado virou-se de repente. Perguntei-lhe o que se passava. Ela disse, com a voz a tremer, que parecia ter ouvido alguém a falar. Fiquei pálida. Disse, deves ter ouvido mal. Vamos, depressa. A meio do caminho, os carregadores disseram que alguém estava a bloquear a liteira. Olhei. Era o mordomo Li da mansão Yui. Ele entregou-me uma pequena caixa. Disse que era um presente de casamento comprado com o dinheiro juntado pelos criados da família Yui. Dentro havia uma fivela dourada. Não era leve. Ashian olhou para mim com desconfiança enquanto eu abria a caixa. Tirei uma carta. Pedi ao mordomo Li que fosse ao templo Shengua em meu nome para cumprir um voto. O mordomo Li pegou na carta e afastou-se. Voltamos à mansão Ji. Por ser um segundo casamento, tudo foi simplificado. Apenas convidamos algumas mesas de personalidades da vila e alguns amigos. Chamou-se Hui Qin. Eu, uma criada, a casar-me. Que direito tenho de exigir pompa? Lá fora, bebiam e festejavam. Sentada na cama nupcial, estava desesperada. Finalmente, a animação lá fora acalmou. Mandei a Ashian embora. Imediatamente, levantei o véu. Os empregados da cozinha já tinham saído. Não havia ninguém. O fogo do fogão ainda não se apagara. Rapidamente, peguei o pente de jade e joguei-o no fogo. Se o queimasse, essa maldita ligação sombria poderia ser cortada. Menina, o que está a fazer? Levei um susto. Ele disse friamente, queimar coisas não adianta. Enquanto a pessoa estiver viva, cedo ou tarde, ainda pode prejudicar-te. De repente, ele gritou com a voz rouca. Shaoi! Fiquei aterrorizada. Queria fugir. O velho bloqueou a saída com o corpo. Agarrou-me firmemente pela manga. O Gui chegou rapidamente. Viu-me a lutar com o mordomo. E viu o pente de jade meio queimado. Pela primeira vez, o rosto dele ficou severo. Aproximou-se lentamente de mim. Recuei pouco a pouco. De repente, as minhas costas colidiram com o velho. Ele enfiou-me na palma da mão algo gelado. Olhei para baixo. Era uma faca. O velho mordomo aproximou-se e sussurrou no meu ouvido. Se quiseres viver, é agora ou nunca. Percebi imediatamente. Agarrei a faca firmemente e levantei-a alto. Gui mudou de expressão e recuou rapidamente. Mas eu não hesitei.
Virei-me bruscamente e enfiei a faca no peito do velho mordomo. O velho apontou para mim incrédulo. Soltou algumas palavras confusas da garganta. Deitei a faca ao chão. Corri para o Gui e gritei: Gui, o velho mordomo queria que eu te matasse. Gui piscou os olhos. No seu olhar havia choque, confusão e desconfiança. Este velho queria apoderar-se da fortuna da mansão G. Mandou o seu filho, Lingir, disfarçar-se de monge para me enganar. Fez-me pensar que o Gui queria usar o meu corpo para a reencarnação. Deu-me a faca de propósito para que eu matasse o Gui. Depois, iria denunciar-me às autoridades por assassinato para eu ser executada. Assim, ele lucraria com a situação. O velho, segurando a ferida, praguejou com raiva. Já enviei uma carta para os criados da mansão e o irem ao templo prender a pessoa. Prenderam o seu filho. Podemos confrontá-lo cara a cara. Ao ouvir isto, o mordomo cuspiu um jato de sangue e caiu no chão. Morreu com ódio. Exatamente nesse momento, a Xian aproximou-se. Quando viu a cena na cozinha, deu um grito e quase desmaiou. Ela disse com voz trêmula: Fui ao quarto do mordomo e não o encontrei, mas vi que os cobertores na cama estavam inchados. Levantei-os e vi. Por baixo, estavam todos os títulos de propriedade embalados, moedas de ouro e notas de prata. Ela queria contar ao Shaoi rapidamente. E veio até aqui. Olhei para o Gui. Ele estava com uma expressão grave. Olhava fixamente para o cadáver do mordomo com uma expressão complicada. Demorou um bom tempo para falar. Lingir é teu filho. Infelizmente, o mordomo já não podia responder. Depois da morte do mordomo, a enorme mansão Ji tornou-se completamente numa casa vazia e silenciosa. A Xian, depois do susto, ficou atordoada. Ziying convenceu-a a descansar no quarto. Toda a mansão. Agora só restavam eles três. De volta ao quarto nupcial, o quarto estava cheio de sedas vermelhas festivas, mas agora parecia coberto de sangue. Ji Qingzi parecia exausto. Apontou para o armário laqueado junto à parede. Indicou a Ziying para pegar o remédio. A gaveta estava cheia de frascos de remédio. O rótulo estava todo coberto de texto estrangeiro denso. Ziying fixou os olhos naquelas letras. Um brilho frio quase imperceptível passou em seus olhos. Ela, como de costume, serviu-lhe o remédio. Os movimentos eram hábeis e calmos. No momento em que engoliu o remédio, a expressão nos olhos de Ji Qingzi mudou. Ele começou a desconfiar de Ziying. Ela disse que tinha aprendido um pouco de língua estrangeira com a senhorita. Só reconhecia as letras, mas não entendia o significado. Ji Qingzi não compreendia. Porque Ziying conseguiu ver de imediato que Lingir era filho do velho mordomo. Ela afirmou diretamente que os dois se pareciam muito. Um, velho e decrépito. O outro, na flor da juventude. Ele parecia ter mergulhado em alguma memória muito guardada. A expressão dele mudou várias vezes. Ziying ficou curiosa. Por quê? Ao mencionar Lingir, o velho mordomo o odiava tanto. Ele deu a desculpa de que bloqueava o caminho para a riqueza, mas não conseguiu esconder o medo interior. Ji Qingzi não a deixou ir. Ziying aproveitou para sugerir contar uma história para acalmá-lo. A história começa numa noite abafada. A senhorita pediu-lhe que a acompanhasse para fora. Era uma grande árvore de furon atrás da mansão. Elas costumavam ler poemas na árvore. A senhorita deu-lhe o seu amado saco perfumado de furon. As duas estavam no auge do entusiasmo lendo poemas, quando de repente, dois homens apareceram do outro lado do muro. Era exatamente um par de mestre e servo. Eles pensaram que estavam sozinhos. Tiveram relações íntimas no bosque. Lingir aconselhou a casar-se para esconder a vergonha. Se a falta fosse descoberta, então matá-la e casar-se novamente. Ji Qingzi suspirou que Lingir era quem melhor o entendia. Ela era a pessoa que ele mais amava. Elas não se importaram com mais nada. Fugiram em pânico. A história terminou. Ji Qingzi finalmente arrancou a máscara de suavidade. Ele admitiu que naquela noite sentiu o perfume de Furong, mas não viu ninguém. Por isso é que ele pediu Ziying em casamento como segunda esposa. Apenas por precaução. Ele admitiu que quando Qianian partiu, o veneno agiu rapidamente. Morreu sem sofrimento. Ziying revelou a verdade. Foi ele que contratou alguém para seduzir Lingir a contrair doença e viciar-se em jogo. Ele cansou-se dela e temia ainda mais que ela revelasse tudo. Por isso decidiu matá-la. Ela disse com um sorriso. Parece que no coração do Shaoi ainda tenho algum peso. Levantei-me, erguendo a saia. Voltei para a frente do espelho. Pela última vez, dei fim a esta peça despedaçada. Ele viu o pente de Jade na minha mão. Seus olhos estavam cheios de incredulidade e espanto. Queimou! Este pente de Jade Lantian foi passado por gerações. Como poderia eu destruí-lo? Só para enganar o velho mordomo. Essa conversa de possessão por um cadáver. Só quem tem a consciência pesada acreditaria nisso. Só quem tem a consciência pesada acreditaria nisso. Ele disse que todos se enganaram. Pensaram que a criada Ashian era medrosa, que bastava assustá-la um pouco para a manipular. Ele mandou a Ashian fazer-se de fantasma, mas não sabia que eu já tinha identificado o perfume que confirmava a identidade. Ele finalmente percebeu o tom com que eu o chamava de Shaoi. Era frio, como se estivesse a chamar um morto. A hora já passou. A vela queimou até ao fim.
As dívidas deste mundo deviam ser saldadas. Ele bebeu o chá adulterado. Aqueles remédios ocidentais já não podiam salvar-lhe a vida. Aquela fivela dourada que escondera veneno agora estava muito mais leve, mas pesava fortemente no seu ponto vital. Quando a morte chegou à vez dele, ele percebeu que não tinha essa sorte. Eu vi-o cair em silêncio, como se visse um monte de memórias absurdas reduzidas a cinzas. Ele disse que o pai, para cortar as suas esperanças, com as próprias mãos o transformou num inútil. Até a morte, ele perguntou se Alighiero o odiaria. Mas esqueceu-se de perguntar pelas esposas mortas. A partir de agora, ele já não precisa de tomar remédios. Este pecado deve ser enterrado com ele. De manhã cedo, eu bati à porta da mansão Yui que me prendeu metade da vida. Mordomo Lee disse que a menina voltou, mas ele não sabia. A que voltou já não era aquela menina. Meu pai ganancioso estava acamado. Só podia me chamar de desgraçada com aqueles olhos turvos. Eu disse que a filha tem a vida dura como o pai. Esta linhagem da mansão Yui também deve ser continuada por mim. Quando ele me vendeu por 2 caixas de ouro naquela época, nunca imaginou que chegaria a este dia. Assim que recebeu o dote da mansão Ji, ele imediatamente me prendeu ansiosamente, na véspera do casamento. Com as minhas próprias mãos, quebrei-lhe os braços e as pernas. Deixei-o nesta mansão à espera da morte. Ziying vestiu o meu vestido de noiva. Caminhou por mim para aquele abismo fatal. Ela disse-me para ficar em casa e ser uma boa filha, mas deixou-me a última chance de vida. Diante do altar da minha mãe, disse-lhe: o caminho futuro do pai terá a companhia do genro. Vendi as propriedades de Ji e Yui. Este lugar sujo. Não quero ficar nem um momento, levando bens valiosos e servos leais. Decidi descer o rio. Viver anonimamente. Todos os pecados e segredos ficarão trancados nestas mansões profundas. Vou buscar a minha Zing. Não importa em quem ela se tornou agora. 1000 rios e 1000 montanhas. Sempre encontrava o caminho para a redenção. À noite, o rio às vezes fica silencioso. Outras vezes, traz sons de música ao longe. A Xian estava apática há muitos dias. Seus olhos vazios doíam no coração. O que habitava neste corpo era a alma que eu não conseguia deixar ir. O método do curandeiro itinerante dependia deste objeto guia. Era o que ela mais amava em vida, e o único farol para voltar para casa. Quando o aroma se espalhou, vi seus dedos tremerem levemente. Seus olhos finalmente ganharam vida. Parecia a Ziying de antigamente. Ela me chamou de senhorita. Aquele chamado, eu esperei 15 dias inteiros. Minha Ziying finalmente encontrou o caminho de volta. Eu disse: sua malandra, finalmente você voltou. Ela disse que sentiu meu cheiro. Sua única luz guia. Neste mundo, tudo muda. Só o rio e o luar são eternos. Agora, há mais 2, eu e minha criada. Meu coração é puro e imutável. Meu coração nunca mudou. Através de 1000 montanhas e rios, finalmente encontramos a plenitude.